Olá, aquófilos! Continuando a falar sobre a alimentação em peixes, agora vamos nos reportar ao trato digestório e suas divisões, destacando os órgãos componentes de cada uma delas. Lembre-se, saber não pode ser luxo. Começando, vamos dividir o intestino em 4 partes principais, baseando-nos nos critérios anatômicos e histológicos. Então, o trato digestório em peixes divide-se em intestino cefálico, intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. O intestino cefálico compreende a cavidade bucofaringiana e seus anexos, mais a faringe. A posição da boca nos peixes é de importância fundamental por estar relacionada às posições e formas com as quais o alimento é apreendido no ambiente. Então, temos bocas inferiores, bocas terminais, bocas subterminais e bocas superiores. Os dentes apresentam-se em vários formatos e são distribuídos em diferentes regiões da cavidade oral em peixes. Podem ocupar várias regiões em uma mesma espécie e podem diferenciar entre espécies diferentes em relação à sua inserção na cavidade oral. Nestas fotos, mostra-se dentes de formatos iguais com distribuição em tamanhos diferentes na mesma espécie e entre espécies. Os dentes avantajados em uma das bocas se alojam em cavidades do maxilar quando suas bocas estão fechadas. O importante é saber que estes aspectos foram determinados pelas estratégias de apreensão das presas desenvolvidas em um processo evolutivo de cada uma dessas espécies. Aqui notamos dentes caninos fixados nas margens da mandíbula e do maxilar, dispostos em fileiras únicas ou em mais de uma fileira, variando de mono a multicuspidados. Não é difícil acreditar que estas espécies arranquem pedaços de suas presas. Nos peixes também ocorrem os dentes incisiformes em conjunto com molariformes, lembrando a arcada dentária de humanos. A grande diferença é que nos peixes, estes dentes são distribuídos tanto no palato quanto no assoalho da boca, além de serem distribuídos na mandíbula e no maxilar, como em humanos. Nesta foto podemos imaginar o quanto os dentes são importantes para um peixe predador de topo, como é o caso desta espécie de grande bagre. Os dentículos recurvados são distribuídos na quase totalidade do espaço bucal, formando placas multidentadas. Ainda na cavidade bucal, existem casos em que a própria língua apresenta dentículos incontáveis e que também auxiliam na apreensão do alimento. Agora vamos falar das brânquias, como órgãos acessórios na tomada de alimentos. Estudando os diferentes níveis alimentares entre os peixes, observa-se que a grande maioria dos filtradores, sejam eles passivos ou ativos, apresentam dentes diminutos ou até ausentes na cavidade oral. Para capturar melhor o alimento, esses peixes possuem rastros branquiais maiores, funcionando como peneiras na retenção do alimento. Agora vamos tratar do intestino anterior, que é composto pelo esôfago e pelo estômago. O esôfago é um órgão tubular que serve de passagem entre a cavidade orobranquial e o estômago. Geralmente é curto e às vezes fundido ao estômago. Tem parede espessa, de grande capacidade de distensão e de difícil identificação. As funções do esôfago são transporte, lubrificação e deglutição do alimento. O estômago é uma dilatação do tubo digestivo, onde os alimentos são mantidos pelo tempo necessário para a sua digestão ácida. É dividido nas regiões cárdica, cecal e pilórica. As glândulas gástricas são encontradas nas regiões cárdica e cecal, onde há a secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio. Agora vamos falar sobre o intestino médio. O intestino médio inicia-se na válvula pilórica, ou região dos secos pilóricos, correspondente ao intestino verdadeiro, onde ocorrem os processos químicos da digestão e a absorção de alimentos. Os secos pilóricos são evaginações digiformes da parede intestinal, apresentam-se sob vários números e formas nas diferentes espécies.
As funções do intestino médio são secreção de muco para hidrólise de componentes proteicos, aumento da superfície de absorção de nutrientes e armazenamento de alimentos. O fígado, o pâncreas e a vesícula biliar desempenham um papel importante no processamento dos alimentos e são tidos como glândulas anexas nessa função. O fígado prepara as substâncias nutritivas provenientes da absorção intestinal para serem aproveitadas pelo organismo e estocagem de gordura. O pâncreas secreta substâncias alcalinas e enzimas digestivas como proteases, lipases e amilases. E a vesícula biliar tem a função de concentração e armazenamento da bile sintetizada no fígado. Finalmente, vamos falar do intestino posterior, que é composto pelo esfíncter iliocecal, que é o ânus. Esta parte do intestino é tão importante quanto as demais. É importante dizer que quando temos um peixe cozido, frito, assado ou desfiado em nossos pratos, raramente imaginamos a complexidade existente nestes vertebrados aquáticos. Na verdade, ali em nossa mesa, está uma refeição que tem uma história de vida no mínimo rica em muitos detalhes ligados à evolução dos animais na Terra. Como é de costume, deixamos aqui alguma bibliografia para que você consulte sobre esse tema. Esperamos que vocês tenham gostado do tema aqui abordado e que tenham absorvido um conhecimento a mais. Lembrem-se, saber não pode ser luxo. Se gostarem, curtam, comentem, compartilhem. E se ainda não se inscreveram, aproveitem esta oportunidade. Muito obrigado!